Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou comentar sobre as diferenças do General Purpose e do Business Critical quando você vai selecionar qual tier que você vai utilizar, né? Para utilizar o Azure SQL Managed Instance. Então eu já estou aqui com o meu Managed Instance instalado, estou utilizando o General Purpose. Já estou aqui com o meu SQL Managed Instance instalado e configurado. Estou utilizando atualmente o General Purpose, geração 5, né, de 32 GB de espaço com 4 vCores. E vou mostrar aqui por que a diferença de preço entre eles é tão grande, né? E o que justifica essa diferença, o que você perde utilizando o General Purpose e o que você ganha quando você está utilizando o Business Critical. Então, eu abri aqui uma tela básica aqui, né, de criação de uma instância do Managed Instance. Se você quiser mudar, simplesmente mudar o seu tier, por mais que você tenha utilizado o General Purpose ou Business Critical, você pode mudar isso. Você vem aqui na parte de Settings, você vem aqui no Settings, vem em Compute mais Storage. Ele vai abrir aqui a tela do tier que você está utilizando. Então, atualmente estou com General Purpose. Se eu quiser mudar para o Business Critical, é só clicar aqui, ele vai automaticamente atualizar o valor, né, que eu pagaria. Então, você deve estar se perguntando por que o valor aumentou de 3.676,60. Quando a gente muda para o Business Critical, ele vai para 9.905,56, ou seja, quase 3 vezes o valor. Essa mudança se justifica por uma série de fatores, né, que a gente tem no Business Critical. Uma delas é, quando você está trabalhando no General Purpose, você tem somente uma instância para você conectar no banco, né? Seja tanto para escrita ou para leitura. Então, se você tem, por exemplo, uma aplicação que faz leitura escrita, ela vai utilizar essa instância. Se você tem, por exemplo, um Power BI, que basicamente é somente leitura, né? Para poder gerar relatórios, ele vai ficar na mesma instância. Se você tem, por exemplo, no próprio sistema, tem uma área lá de relatórios que tem queries pesadas, que gastam bastante consumo de máquina, né? Para fazer análise de dados históricos, tudo isso vai ser executado também no ambiente de produção. Então, se você tem algoritmos de machine learning, inteligência artificial, sem codar na instância, tudo que você quiser ler, você vai ter que ler numa base de produção. Então, a gente sabe que quando você tem esse cenário, você acaba tendo que pegar uma máquina muito mais, com muito mais recursos, né, de processamento para poder suprir esse monte de demanda que você tem em relação à leitura. E acaba que o próprio banco mesmo, para atender a aplicação, nem precisa de ter tanto recurso assim. As coisas paralelas a isso, que basicamente a maioria das coisas são consultas, relatórios e análises, é o que de fato vão consumir mais recurso da máquina, né? Então você acaba pagando, tendo que pegar uma máquina muito melhor do que a sua aplicação necessita para poder suprir essas necessidades, né, de análise de dados. E diferente do que a gente tem no Azure SQL Database, no MySQL e no Postgres, onde a gente tinha um recurso de replicação transacional, simplesmente dava 2 cliques ali e já estava funcionando a replicação, então você tinha réplica, somente leitura, que você conseguia facilmente colocar a sua aplicação para acessar essas réplicas. A gente tem replicação no Managed Instance, tá? Replicação transacional, só que você não faz via a interface do portal, né? Não é simplesmente você dá 2 cliques e está replicando. É um passo a passozinho que você vai ter que fazer bem grande, né? É bem complexo se você for comparar com a replicação desses outros bancos que eu falei. Então, você até consegue fazer, mas você vai precisar de 2 instâncias, vai ter que criar manualmente 2 instâncias do Managed Instance, vai ter que colocar as duas na mesma subrede, vai ter que criar uma VM para poder fazer esse caminho entre uma e outra. E assim como toda replicação, o endereço, né, é diferente. A forma que você vai acessar a réplica ou a primária, cada um tem um endereço diferente para você fazer esse acesso. Então, se você quer acessar na primária, você vai ter um host para conectar. Se você quiser acessar a réplica, você vai ter outro host para você acessar. E aqui lembrando que você vai estar pagando 2 máquinas. Só disso aqui você vai estar pagando 2 máquinas. Então, se você quiser de fato ter 2 instâncias, para você conseguir ter esse recurso de você ter somente leitura, aqui você já dobra esse valor. Aqui a gente já vai estar falando então de quase R$ 7.300 para a gente ter 2 máquinas do Managed Instance, tá bom? Quando a gente vai para o Business Critical, você já tem uma segunda máquina pronta, instalada e configurada para você funcionando. Inclusive, ela utiliza, não é nem replicação, ela utiliza o recurso de Read Scale Out, que você tem basicamente, vai ter o mesmo hostname, a única coisa que muda é na string de conexão, quando você quiser acessar a instância de somente leitura, né?
Você vai mudar o application intents na string de conexão para colocar um read only, e aí o próprio manage instance sabe que você vai fazer uma operação somente leitura e vai te direcionar todas as conexões, todas as queries que você rodar dessa forma, ele vai estar apontando para a instância secundária. Então você vai ter como se tivesse duas instâncias mesmo, independentes, totalmente isoladas. A aplicação principal que vai ler e escrever você conecta normal, e as aplicações que vão fazer consultas de relatório e análise de dados, você modifica esse de conexão para utilizar o mesmo host, mas só muda a intenção da aplicação, que vai ser o read only, e ele vai apontar automaticamente para a instância somente leitura. Então isso é bem legal porque você não precisa saber quem que é a primária e quem que é a secundária. Isso para você é transparente. A única coisa que você vai mudar é se você quer habilitar somente leitura ou não. Mas o host é o mesmo. Então isso, utilizando não uma tecnologia de replicação, isso já é um cluster do Always On Availability Groups, que a própria Microsoft já monta para você isso automaticamente. E já vem já configurado e funcionando. O que mais que a gente tem de vantagem quando a gente trabalha com o Business Critical? A quantidade de vCores é a mesma que a gente consegue atingir tanto no Business quanto no General Purpose, o Storage também. Só que o que a gente tem aqui é que quando a gente está utilizando o Business Critical, a gente utiliza Super Fast Storage, que nada mais é do que discos NVMe, né? M2 NVMe, que são discos que são de 6 até 10 vezes mais rápido que um SSD normal, que é esse Fast Storage. O Fast Storage é um SSD SATA ou M2, e o Super Fast é o M2 NVMe. Então, além de ele ser muito mais rápido a leitura, muito mais rápido a escrita, ele também tem um tempo de resposta bem menor do que o SSD. Então, a latência, que no primeiro caso ele varia de 1 a 10 milissegundos, aqui no segundo caso ele varia de 1 a 2 milissegundos, que é o tempo de latência, né, o tempo de resposta do disco. Então, ele é um disco que é muito mais rápido do que o disco do General Purpose, tá? Então a gente tem um HD que é muito mais rápido e a gente já tem uma instância configurada como dentro de um grupo, né, do Always On, já para você conseguir fazer a leitura também. Se não bastasse somente isso, tem essa página aqui que são os Resource Limits, aqui do Service Tier do Managed Instance. A gente vê que a parte de CPU é o mesmo entre os dois aqui, só a parte de memória que tem uma diferença aqui, que a gente tem basicamente a mesma quantidade de memória para as queries de leitura escrita, né? E a gente tem uma memória adicional que varia também de 20.4 GB a 408 GB para somente as queries de somente leitura, que aqui já é a instância adicional. Isso aqui varia de acordo com o tier, a quantidade de cores que você utilizou, né? Basicamente, a instância de somente leitura vai ter as mesmas características de performance da instância primária. O tamanho máximo da instância aqui no General Purpose ele é de 2 teras para 4 vCores, quando for geração 5, né, o processador, ou até 8 terabytes para os outros tamanhos, as outras quantidades de cores, né? Aqui no Business Critical, para a geração 4 é de 1 terabyte, então é menor, né? Na geração 5 é de 1 terabyte para 4, 8 e 16 vCores, 2 terabytes para 24 vCores e 4 terabytes acima de 24 vCores. Então, o tamanho máximo que a gente tem no Business Critical ele é menor do que o tamanho máximo que a gente tem no General Purpose. Se você tem uma base maior do que 4 terabytes, você não vai conseguir utilizar o Business Critical, teria que utilizar o General Purpose, mas também tem um recurso da Microsoft que você pode solicitar que eles aumentem a cota, né? Claro que você vai pagar mais, mas eles conseguem fugir um pouco dessa regrinha já pré-definida, se você tiver essa necessidade. O tamanho máximo do banco é igual entre os dois, ele pode alcançar o máximo de tamanho de storage que pode utilizar, né? Então aqui o tamanho máximo de TempDB no General Purpose é limitado a 24 GB para cada vCore, ou seja, ele vai de 96 até 1920 GB. E o tamanho do log é limitado a 120 GB. Lembrando que você aumenta a quantidade de vCores, você aumenta também o tamanho do TempDB, né? Já o Business Critical, a quantidade de TempDB, ele vai aumentar até o tamanho máximo da instância, né? Então você pode chegar até 4 terabytes, dependendo da quantidade de vCores que você está utilizando.
Os dois suportam até 100 databases para cada instância do Managed Instance, né? Aqui no General Purpose você pode chegar até 280 arquivos, database files para cada instância. Então você pode ter, por exemplo, se você tiver, independente se tenha 1 ou 100 databases, o limite são 280. Já no Business Critical são 32.767 arquivos por database. Então é um limite bem maior, né? A quantidade de velocidade de leitura do disco no General Purpose a gente tem de 30 a 40 mil IOPS, enquanto no Business Critical é de 10 mil até 200 mil IOPS. Então assim é bem mais rápido, né? E também a gente tem a questão de throughput, né, do log, a velocidade de leitura, né, é de 3 megabytes por segundo por vCore no General Purpose, no Business são 4 megas por segundo por vCore. O throughput de dados aqui no General Purpose ele é de 100 até 250 megas por segundo por arquivo, né? Enquanto no Business Critical ele não tem limitação, ele vai alcançar o máximo do disco. Conforme eu já falei, a latência do storage é de 5 a 10 milissegundos no General Purpose e de 1 a 2 no Business Critical. Então aqui é muito mais rápido. In-memory OLTP, que é você utilizar tabelas e procedures em memória, não tem suporte no General Purpose e no Business Critical ele é disponível. O tamanho máximo que você consegue alocar depende da quantidade de vCores. A questão de réplica somente leitura não tem no General Purpose, a gente tem uma já inclusa na Business Critical. E a parte de Compute Isolation a gente não tem suporte na General Purpose e no Business Critical a gente tem suporte a partir de 40 vCores utilizando a geração 5. Então, basicamente, essas são as diferenças que justificam, né, essas diferenças de preço aqui. A principal delas é a questão de ser, aqui no Business Critical são 2 instâncias em vez de uma, e aqui no General Purpose é somente uma instância. Então, isso aqui justifica o valor dobrar. Já tem a questão do memory, do disco ser NVMe, que é um disco bem mais rápido. Você tem menos limitações, né, de storage, tem menos limitações também de quantidade de arquivos de banco. Tem também o in-memory, né, que você tem suporte no Business Critical, não tem no General Purpose. E basicamente essas são as diferenças, né, principais entre esses dois tiers aqui, quando a gente está falando do Azure SQL Managed Instance. Eu acredito que na maioria dos cenários o General Purpose ele consegue atender muito bem as empresas de diferentes portes, né? Obviamente, se você tiver recurso para poder pagar o Business Critical, é um cenário muito, muito bom, né? Porque você consegue desafogar a instância de produção dessas tarefas de análise de dados, de BI, de estatística, de inteligência artificial, que as empresas cada vez mais estão precisando, então não vão isso constar direto em produção, ele vai constar na instância secundária, mas é algo que você também consegue utilizar o General Purpose e utilizar umas rotinas de ETL para fazer essas cargas incrementais ou cargas diárias em uma outra instância que não seja do Business Critical, por até um Azure SQL Database, por exemplo, para poder ler esses dados e jogar nessa outra base. E aí nessa outra base você consegue utilizar normalmente essas rotinas mais pesadas, né? É uma outra solução que talvez seja mais barata. Com certeza não é tão poderosa, né? Que você vai ter que desenvolver a solução de ETL, vai ter que monitorar se está funcionando. O tempo de resposta provavelmente não vai ser em tempo real, como você teria no Business Critical, mas é algo que talvez consiga atender a sua demanda, né? Com um custo mais acessível. Mas o mais importante é conhecer as diferenças entre os dois tiers, saber para que serve um, para que serve o outro, quando que você utilizaria o Business Critical, quando você utilizaria o General Purpose, e saber que mesmo no General Purpose tem algumas alternativas para você conseguir ter esses dados replicados também, né? E vai ter aula extra falando como é que a gente faz para configurar essa replicação transacional no Managed Instance. Não é fácil, não é tão trivial, mas é algo que é sim possível de fazer. Você vai ter que pagar 2 instâncias, né, do Managed Instance, vai ter que pagar uma VM também para fazer essa conexão, mas é algo que dá para fazer também e eu vou mostrar para vocês uma aula extra aí logo logo. Então, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.